Olá, família Santa Emília, estamos aqui no segundo videocast sobre espiritualidade e religiosidade. E trago aqui hoje para conversar conosco o pastor Alessandro. Ele faz parte da igreja Assembleia de Vitória em Cristo. Da Vitória em Cristo, né? Muito conhecida hoje, né? No meio da juventude, no meio da família, por assim dizer, né? Uma igreja que vem crescendo muito, né? A partir das palavras do Silas Malafaia, que é o fundador. Na verdade ele não é o fundador do ministério, mas ele há um pouco mais de 10 anos é o pastor-presidente da que toma conta. Isso. Aí, né? Bom, trazendo o nosso tema de hoje, pastor, seja bem-vindo, tá certo, ao nosso encontro hoje aqui. Obrigado. E trazendo esse tema, que foi muito debatido, muito falado quando a gente lançou o primeiro videocast sobre religiosidade e espiritualidade. Conversamos com o nosso professor Marivaldo, professor de religião aqui do nosso colégio, e hoje temos outra visão para conversarmos um pouco sobre isso. E aí, pastor, religiosidade ou espiritualidade? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer conhecer todos vocês, né, poder participar dessa instituição. Eu fico muito honrado pelo convite, né, e pela abertura, né, um pastor um pouco mais novo, poder falar com o pessoal mais novo é legal, porque falar sobre esses assuntos é muito importante para a nossa geração hoje. A gente precisa entender que as gerações elas vão sempre caminhar em transição. Uma geração sempre anunciará a outra geração, um legado será sempre deixado para a geração posterior. Eu preciso entender que a religiosidade e a espiritualidade são fatores que são inerentes da vida de qualquer ser humano. Sim. E eu costumo pensar que a espiritualidade ela ainda é muito mais presente do que a própria religiosidade. Quando eu trabalho essas duas palavras, eu gosto muito de pensar isso dentro do finalzinho de cada palavra, né? Essa idade no final vai literalmente apresentar um comportamento que eu posso atribuir ao indivíduo. Então, quando eu falo sobre religiosidade, eu vou falar sobre o comportamento de alguém fundamentado em sua religião. Quando eu falo sobre espiritualidade, eu vou falar sobre o comportamento de alguém baseado em sua fé. Eu trago para um aspecto um pouco maior. Deixando um pouco só claro que espiritualidade não é espiritismo. Correto. Respeitamos muito a religião, é muito bonito a prática que eles têm. Sim. Mas quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente não está falando sobre uma determinada religião, por assim dizer, assim, no caso, um segmento religioso, né? A gente quando a gente fala de espiritualidade, a gente vai além disso, né? É interessante quando você usa a religião espírita, né? Quando a gente fala sobre o espiritismo, a gente usa, mais uma vez, eu gosto da semântica, do significado das palavras. Quando eu uso a palavra espiritismo, me referindo à religião espírita, eu estou falando sobre uma prática de fé e, consequentemente, uma prática religiosa fundamentada naqueles princípios de fé. Então, a gente não está apontando para a prática de uma religião espírita, mas eu estou trabalhando com você aqui hoje uma prática de vida baseada no nosso espírito, ou no nosso entendimento espiritual das coisas, né? Existe se eu puder falar, existe um grande pilar na fé cristã e muito difundida na religião evangélica, que aí eu posso me incluir nesse meio, é que todos nós somos seres tricotômicos. É feia essa palavra, mas é uma palavra que para nós tem muito significado. Nós somos corpo, alma e espírito. Quando a gente entende essas três áreas, o corpo aponta para a matéria, a alma aponta para as nossas emoções e o espírito, assim como a palavra me deixa claro em vários momentos, é o que me conecta a Deus. Isso. A Bíblia me ensina que Deus é espírito. Inclusive, na procura de Deus por pessoas, ele vai dizer que procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Existe um nível de conexão com Deus que só o espírito é capaz de me levar. Então, dentro desse conhecimento, a prática da espiritualidade é a prática que vai estar fundamentada no meu relacionamento com Deus através do espírito, se você consegue entender. Claro, isso é fácil. Sim. Então, essa prática espiritual da vida, através da fé, do relacionamento, da devocional, da oração, que são disciplinas espirituais, dos jejuns, esse tipo de coisa que a gente está falando serve para trazer um nível de convicção dentro de nós. E isso é espiritual. É preciso de fé para definir e para poder falar a respeito disso. E quando eu falo sobre essa conexão espiritual, isso também vai determinar os meus passos. E aí a gente acho que vai começando a entrar dentro de um assunto um pouco mais prático, é quando isso sai apenas do meu imaginário
e começa a partir para minhas atitudes práticas. E aí o conflito entre religiosidade e espiritualidade pode se tornar algo muito mais comum do que a gente imagina. Com certeza, porque se a gente for levar para o lado, quando a gente leva para o lado da religiosidade, a gente tem que ter aquele cuidado da pessoa. Sim. Que existem as pessoas que são religiosas ao ponto de condenar a outra. Que a gente vê que essas pessoas ela não têm dentro delas algo que nós chamamos de espiritualidade, que faz olhar para o outro a partir de si. Sim. Né? Porque a espiritualidade ela vai me olhar, vai fazer eu olhar para mim e ver o outro. Correto. Aquela famosa empatia. Sim. Se fosse comigo, Sim. né? Quando muitas pessoas que são religiosas, elas não têm essa empatia. Isso. Do tipo, já vai, você te condena. Isso aí você vai e está condenado, assim. Então a gente traz muito esse pensamento da gente ter esse cuidado. As pessoas da espiritualidade. Porque hoje nós estamos vivendo num tempo onde estão pesando muitas espiritualidades e esquecendo a religiosidade. Também a gente vê um lado que tem a religiosidade, que se não tiver... Exatamente, eu dizia até no vídeo passado que a igreja nos ensina, eu aprendi no mosteiro, que eu fui monge beneditino, então no mosteiro nos ensinaram, as extremidades são os chifres de Satanás. Né? Quando a gente chega ao extremo, a gente tem que ter muito cuidado com esse extremismo, para a gente não levar arraigado e esquecer. O outro é uma pessoa, assim como eu sou uma pessoa. Interessante que se você parar para olhar, eu acho interessante quando você fala sobre as extremidades, apontam, né, para o chifre de Satanás nessa imagem arquétipa que a gente carrega, mas os extremos são mais parecidos do que imaginam, né? Porque na verdade, quanto mais eu me afasto, né, em ambos os lados, eu estou buscando mais defender aquilo que eu acredito. E nesse ponto, o meu extremo é igualzinho a mim. Então, quando a gente parar para pensar nessa ótica, a gente tem que trabalhar a ideia de saúde. Quando nós falamos sobre religiosidade e espiritualidade, nós não podemos excluir nenhuma das duas. O que precisa haver é um nível de saúde delas. Exato. Quando eu falo sobre espiritualidade e falo sobre religiosidade, essas palavras estão intimamente conectadas. Porque dificilmente alguém desenvolverá uma prática espiritual saudável se ela não entender uma prática religiosa. E dificilmente uma pessoa que simplesmente vive por uma prática religiosa desenvolverá uma espiritualidade saudável. É justamente eu falar para você que quando eu separo essas duas em um lugar muito extremo, elas são completamente ligadas, mas elas nunca terão saúde entre si. Quando você fala sobre o olhar para o próximo, ao olhar para mim mesmo, é interessantíssimo pensar sobre isso, porque a fé cristã, e aí eu não estou falando a respeito de nenhuma religião específica, eu falo sobre a fé cristã, a espiritualidade fundamentada na fé cristã aponta para esse princípio. O cristianismo aponta para esse princípio, né? Quando o Senhor Jesus vai falar claramente que 2 mandamentos são os maiores: ame ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a partir do momento em que eu amo a mim mesmo, eu amo a minha vida num nível equilibrado e saudável, eu irei amar o meu próximo até este nível. Se eu amar menos, eu sou egoísta, e se eu amar mais, eu sou altruísta, mas de uma forma até mesmo doentia. Então, quando eu entendo uma prática, e aí vai entrar uma prática religiosa, a comunhão, a comunidade, através de uma comunidade de fé, seja ela católica, seja ela evangélica, quando ela é bem fundamentada na palavra de Deus, que é o centro dos princípios de Deus, do reino de Deus, eu vou conseguir fazer com que o ser humano se enxergue, e o ser humano não se enxergue apenas como um ser aleatório, mas se enxergue como alguém que possui um lugar no propósito de Deus. Isso. Dentro desse aspecto como um todo, a espiritualidade ela vai agir no ponto em que eu saio do imaginário e vou para a prática diária, né, da exposição da minha fé. Quando eu parto para a exposição da fé, não significa impor uma prática religiosa, mas significa expor os princípios do reino. Então, esse nível de saúde é que vai trazer um equilíbrio saudável entre o que é religiosidade e o que é espiritualidade. Pronto, e trazendo trazendo esse pensamento, essa visão do Senhor, nós vemos claramente isso na pessoa do Francisco, né, o Papa Francisco. Porque ele choca muitos cristãos, não só católicos, mas no nível muito geral, assim falando, pelo fato de que ele traz esse equilíbrio. Se você notar bem, o Francisco ele não sabe fazer uma coisa fora da outra. Ele é religioso, mas ele também é espiritual.
E assim você vê o olhar dele e ele mostra isso para a igreja de hoje. Se a gente for olhar, pegar a imagem, não que ele seja, claro, jamais, mas se você pegar os passos do Francisco e os passos do Cristo que o Francisco segue, que é o Francisco segue o Cristo da Bíblia, nós vamos ver que há muito embate ali. Como com certeza existem várias pessoas que tentam viver e são julgadas pela sua maneira de viver, mas que a gente precisa ter um entendimento de que é o desejo daquela pessoa. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Então, a gente precisa ter essa visão e esse pensamento a partir de como a gente olha o outro, esse cuidado que a gente precisa ter. Né? O Senhor bem trouxe no peso que quando se afasta, eles se batem, porque eles estão longe, quando deveriam estar próximos. Porque quando se estão próximos, aí tem aquilo que o Senhor falou no início, né? A ligação entre os dois. Existe uma ligação entre a religiosidade e a espiritualidade para que os dois possam se manifestar como realmente tem que ser. Como a gente vê as ações do Cristo. Por que o Cristo foi tão julgado pela sua época? Na palavra de Deus a gente vai ver que os maiores julgamentos que vieram sobre Jesus Cristo em sua época apontavam justamente para a fidelidade aos reais princípios do reino de Deus. Se tem uma coisa que a gente precisa entender, que é o grande balizador da fé cristã e o grande balizador do bom equilíbrio entre religiosidade e espiritualidade, são as regras de fé e prática que o Senhor vai estabelecer por sua palavra. Muitas vezes a gente pega essa palavra regra, fé e prática e traz dentro de um bojo de um cabresto ou alguma coisa que vai ficar sendo pesado ou dura de poder desenvolver. Mas simplesmente o Senhor está falando para nós que existe um padrão para o reino. Então, quando você fala sobre entender alguém ou respeitar alguém, isso é corretíssimo. Eu preciso saber que nem todos são iguais, nem todos vão caminhar da mesma maneira. Mas em algum lugar eles precisaram convergir. E essa convergência nunca será determinada por uma religião, mas ela deve ser determinada pela própria palavra de Deus. Então, você cita o Papa Francisco, ele poderia citar outras autoridades católicas, porque as suas ideias, elas também vão expor os seus posicionamentos pessoais. E eu nem posso dizer que concordo plenamente com o Papa Francisco, nem direi que discordo plenamente em tudo aquilo que ele vai dizer. Mas eu preciso convergir em algum ponto, que não é algo ecumênico, mas eu preciso convergir em algum ponto em que a palavra de Deus me trará o princípio. Então, existem coisas na vida do ser humano que a palavra de Deus tem que ser o seu maior delimitador e o seu maior estabelecedor de princípios. Então, seja a figura do Papa, ou seja a figura de qualquer outra liderança evangélica, ambos podem divergir em algumas ideias que apontam para a interpretação. Isso. Mas dentro do princípio central da palavra, só existirá um caminho que aponta para a verdadeira salvação. E esse caminho é Jesus Cristo. E isso não há como a gente negar, não há como a gente fugir. E em Jesus, ao olhar para Jesus, é aí que eu ouço a afirmação de que em Jesus as coisas velhas se tornam passado e coisas novas, e uma nova criatura passa a existir. Então, os nossos olhos devem estar fixados em Jesus, devem estar formados em Jesus e devem estar atentos e ansiosos pelo Senhor Jesus. E a partir daí, a gente vai conseguir desenvolver saúde pela sua palavra e caminhar em direção à sua vontade. Aí nós vemos, né? Trazendo a palavra, como o Senhor diz, dali do julgamento que o Cristo sofre, pelo seu jeito, pela sua espiritualidade, pela maneira dele viver aquilo que ele aprendeu do Pai, né? Por não ter sido bem interpretado, porque essa é a palavra que se usa, né? É a interpretação. Eles não conseguiram interpretar a maneira como Cristo servia, que eles acharam aquilo um absurdo, um escândalo, né? E São Paulo vai dizer aquilo que é escândalo para eles, para nós é a nossa salvação, né? E traz essa visão. Então a gente vê que a espiritualidade do Cristo, que traz para nós, traz uma novidade. Como é, para a gente aqui chegar ao fim do nosso videocast, como é que se vê uma pessoa que tem espiritualidade, porque isso pode ocorrer, mas não se encaixa em alguma religiosidade, entre aspas, pela extremidade
que aquelas pessoas daquela religião às vezes passam? Vamos lá. A gente precisa fazer, eu creio que o melhor caminho para essa resposta é a gente determinar claramente que religiosidade e religião também são diferentes. Então, eu posso ter uma pessoa que desenvolve uma espiritualidade muito grande por levar tudo para o lado espiritual. É como se tudo fosse completamente espiritual para aquela pessoa. Aconteceu outra coisa errada, não, isso aqui é espiritual. Agora, existem pessoas que têm uma paranoia com relação a trazer tudo para o lado espiritual. E existe também o extremo oposto de pessoas que trazem tudo para o aspecto religioso. O que a gente encontra na figura de Jesus é bem claro isso. Quando Jesus vem à Terra e inicia o seu ministério após o seu batismo, ele vai começar agora a seguir exatamente aquilo que o próprio Deus Pai está falando para ele. A gente enxerga que Jesus Cristo é a expressão plena de Deus na Terra. Em Mateus capítulo 11, verso 27, você vai ver que ele vai dizer: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Só que alguns versos, né, nesse contexto vai mostrar claramente porque aqueles a quem o Pai quis revelar, ou aqueles a quem eu escolhi, eu estou revelando o Pai. Quem quiser vir ao Pai, ele está falando claramente, virá até mim. Alguém que tem uma visão estritamente religiosa enfrentou a dificuldade de interpretar a ação divina do Cristo. Então, o sábado, por exemplo, o mistério do sábado, né, que daria outro videocast, não vou entrar nisso, mas as curas que Jesus realizou no sábado, o que ele realizava aos sábados, era uma prática que havia sido posta na lei, mas os homens colocavam como sendo um princípio para a salvação. Elevaram sobremaneira uma prática religiosa e puseram sobre a própria divindade do próprio Deus que estava exposta em Cristo. A religiosidade matou o espiritual e não a espiritualidade do Cristo, porque em Cristo converge todas as coisas. Então, a prática religiosa, essa religiosidade exacerbada, fez com que a própria obra de Cristo fosse sufocada por aqueles homens, né, ao ponto de levá-lo à morte. Só que isso, na verdade, foi uma grande mola propulsora para a obra de Cristo. Então, o que a gente precisa entender? É possível, sim, uma pessoa enxergar tudo como sendo espiritual, tudo vai partir do âmbito espiritual, mas ela não se encaixa, né, dentro de alguma religião, né? É possível, isso aí a gente pode encontrar mais fácil do que a gente imagina. E também é possível uma pessoa que ela tem uma prática espiritual desequilibrada e ela põe um nível de religião acima de todas as coisas, entende? Isso aí são os fariseus e outras coisas que a gente pode observar na vida. Exatamente, e trazendo só a visão com o senhor falava, eu me lembrei muito bem do Nicodemos, né? O que procura Jesus. Exatamente. Perfeito. É um religioso, mas que tem uma espiritualidade que quando ele olha o Cristo, ele não vê o Cristo, ele vê além do Cristo. Mestre. Ele tem alguma coisa diferente. Ele olha para o Cristo e diz: tu és o mestre. Exatamente. E Cristo olhando para ele ali, né? Eu não sei se você já assistiu The 12, né? E mostra claramente ali como é aquela facilidade realmente, né? O Cristo humano olhando para ele assim: você já sabe quem eu sou, Nicodemos. Basta você agora se entregar. E não só Nicodemos, a gente vai encontrar no final do Sermão do Monte, por exemplo, no capítulo 7 de Mateus, você vai ver que as pessoas olhavam para Jesus e ficavam abismadas pela forma como ele liberava a sua palavra. A gente precisa olhar para Cristo, né, e não sendo o Cristo o nosso exemplo de espiritualidade, mas o balizador. Porque Cristo não carregava em si uma espiritualidade. Cristo era o próprio Deus. Ele é diferente, então ele é o nosso modelo, ele é o nosso alvo, ele é em quem nós nos espelhamos. Quando nós equilibramos isso, a gente vai ver Nicodemos, a gente vai ver multidões que acompanhavam, a gente vai ver a graça da fala de Jesus. Mesmo quando ele era duro em alguns momentos, a graça era exposta no seu coração. Então, quando a gente olha para Cristo, né, de uma forma a buscar conhecê-lo intimamente, se relacionar com ele, novos princípios são liberados e coisas maravilhosas acontecem em nossa vida. É por isso que tudo que nós fizermos, e aí é o nosso melhor nível de espiritualidade, é nós balizarmos sobre o que Jesus faria, o que Jesus não faria, o que ele diria, o que ele não diria. E eu já tenho isso. Não é hoje está mais fácil poder até ter no telefone e acessar uma Bíblia. Mas é eu abrir a Bíblia, eu vou ver e vou conhecer Deus revelado para mim. Esse é o meu balizador, né? Eu ouvi uma frase uma vez e eu concordo com ela, que vai dizer que a religiosidade é a força do braço tentando aproximar o homem de Deus.
isso nunca será capaz. Mas eu creio muito mais em um joelho dobrado, com um nível de sinceridade e entrega, em que o coração expressa a verdade. Isso conecta instantaneamente o filho ao seu pai. Então, quando a gente junta dentro desses dois aspectos, a gente vai perceber que são palavras que estão interligadas nas suas entrelinhas, mas precisam ser muito saudáveis para que não atrapalhem o relacionamento, que é o relacionamento que vai me levar ao próprio Deus. Com certeza, é isso aí. Obrigado, pastor. Obrigado a Foi um você. prazer ter você aqui conosco, viu? Esse foi o nosso segundo videocast sobre espiritualidade e religiosidade. Quem sabe tem um terceiro? Vai depender de você. Deixa aí sua resposta para nós. Muito obrigado e até o próximo. Boa bem.